Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly. Seja muito bem-vindo a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. Bem, gente, eu andei um pouco sumida, né? E eu fiquei pensando, como que eu vou voltar, né? Eu fiquei 3 meses sem fazer os vídeos e fiquei pensando, como é que eu vou voltar? O que que eu vou falar para os meus seguidores, para os meus inscritos, né? Pois bem, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu vou falar a real para vocês. Todos os meus vídeos aqui são feitos com muita verdade, com muita clareza. Eu sempre expus muito a minha vida, sempre expus muito os meus pensamentos, com muita verdade. Sempre disse para vocês que a vida não é o comercial da margarina, né? Que a vida é difícil e a minha não é diferente, não é verdade? Estou aqui em Sorocaba agora, né, na minha casa, no meu palácio, né? Voltei pro Brasil. E o que acontece, né, gente? Vocês que me acompanham há um tempo aí sabem que eu passei pela minha separação, né? E eu não saí do casamento, eu não deixei o casamento, eu não me separei porque não amava, porque não gostava, porque não queria estar junto. Não, pelo contrário. Eu amava, eu queria estar junto, eu amava a minha família toda unida, morava numa casa imensa, linda, maravilhosa, tinha um carro maravilhoso e tinha uma vida bastante próspera, vamos falar assim, financeiramente, né, falando, e os meus filhos ali, né, juntinho comigo. Eu saí desse casamento, gente, porque realmente cheguei no meu limite. Eu estava dentro de uma casa linda, grande, imensa, maravilhosa, morta. Sim, morta. Eu estava morta. Eu estava sobrevivendo, não vivendo, né? Os vídeos para mim é uma missão de vida, é um meio de eu pôr para fora aquilo que eu sinto, as minhas ideias, o meu conhecimento, os meus estudos, né? Juntamente com as terapias e tal. Então, eu falei, tá no meu limite, tá na hora de eu dar um jeito na minha vida e voltar à vida. E aí eu decidi me separar. E decidi voltar para o Brasil e decidi tomar a minha vida de volta, tomar os meus sonhos de volta, os meus projetos de volta e vou conseguir, pá. E vim embora. Mas, junto com toda essa ousadia, com toda essa vontade, com toda essa gana, com toda essa coisa que sou eu, né? Eu sou uma pessoa extremamente corajosa, extremamente dona de mim. Veio um peso, gente, uma tristeza tão grande, porque hoje o meu filho vive nos Estados Unidos por causa da cidadania dele, né? Porque ele já é de maior. Se ele vir embora, ele perde a cidadania. Então eu trouxe somente a minha filha de menor. Os meus bichinhos, meu cachorro, meu gato, né? E reformei a minha casa toda e passei um perrengue com pedreiro e foi uma coisa horrível. Perdi dinheiro pra caramba, foi um estresse danado. Mas o que que pegou, gente, pra mim? Pegou que eu não tinha ideia da dependência emocional que eu carregava. Eu achei que eu tivesse me livrado da dependência emocional quando eu decidi vir embora, porque afinal foi um processo extremamente doloroso. E eu pensei, bom, agora eu tô pronta, agora eu tô livre, agora eu vou embora. Quando eu cheguei aqui, gente, a coisa não foi bem assim, porque afinal eu tive que lidar com tudo sozinha. E eu estou falando que eu estava dentro de um casamento há 23 anos. Não era 23 dias, nem 23 horas, eram 23 anos.
A minha dependência emocional era imensa. Eu fazia tudo dentro da minha casa sozinha, gente. Eu sempre fui um homem dentro da minha casa. De pintar, de decorar, de fazer o que tinha que fazer, resolver alguma coisa que tinha que resolver. Mas a área burocrática das coisas sempre foi o meu ex-marido que tomava conta. Então eu tinha, de uma certa forma, uma segurança, vamos dizer assim, de não ter que lidar com o burocrático como um pedreiro, como pagar contas pesadas e tal. E eu tive que aprender tudo isto na marra, assim como quando eu cheguei nos Estados Unidos, tive que aprender tudo, né? E claro, tô aqui com vocês por quê? Porque dei conta. Mas o que eu quero dizer, gente, é do meu lado emocional, do lado emocional de quem vive há muitos anos com alguém. Porque não foi só o casamento que acabou, foram sonhos, foram planos, foram projetos, né? Aquela coisa de vamos morrer juntinhos, velhinhos, até o fim da vida. Porque o amor que eu sentia por ele era uma coisa avassaladora, era uma coisa fora de mim. Eu não enxergava um defeito sequer, de tão apaixonada que eu era. Pessoas vinham, me diziam algumas coisas, algumas verdades e eu nunca quis ouvir. E eu pensava, a pessoa tá falando isso porque tá com inveja do meu casamento. Pois é, quantas vezes a gente faz isto, não é verdade? Quando a gente tá naquele auge do amor. E isto tudo fez com que eu entendesse muito mais a dor do outro, das mulheres, da dependência emocional. Porque, de novo, saí amando, mas morta, né? Morta. Porque ao longo desses anos, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, onde o meu casamento acabou logo no início que eu cheguei, e mesmo assim eu continuei tentando, né? Quando tudo dizia pra mim acabou, eu dizia não, acabou não. Não acabou não, não acabou de jeito nenhum. Porque, gente, todo mundo sabe aqui, né, que eu era da igreja, eu sou cristã, era da igreja, e eu sempre tive comigo, Deus pode salvar e curar e fazer transformar qualquer coisa e qualquer pessoa e tal. Quando, na verdade, eu descobri que não, que, na verdade, tem que ter um querer. Muitas vezes a gente quer consertar coisas que não tem conserto. A gente quer que a pessoa se resolva, que a pessoa faça o que a pessoa não quer fazer, entende? E aí foi indo, eu fui perdoando. E dentro de mim eu pensava, vai mudar. Um dia vai haver uma reciprocidade. E na verdade, gente, se eu falar para você que não teve, para vocês que não teve reciprocidade, eu estou mentindo. No final do casamento, houve uma, digamos assim, uma reciprocidade da parte dele. Ele quis mudar. Mas ele quis mudar no momento que eu já tinha mudado. Aqui dentro eu já estava muito doído. Não tinha vida, não tinha mais alegria, não tinha mais nada. Eu tinha para entregar, mas estava morto. Tinha virado ossinho, entendeu? Então, hoje eu entendo quando uma mulher não consegue sair de um relacionamento, quando uma mulher sofre, porque quantas mulheres eu conheci que morreram sozinhas, tristes, amarguradas, porque sofreram coisas muito parecidas com a minha. E eu falava, eu não vou ser igual elas,
Imagina, essas mulheres são fracas. Não, não são não. São só mulheres que não tiveram a coragem de sair porque acreditavam que tinham uma força imensa. Acreditavam que eram invencíveis. E quantas vezes a gente acredita ser invencível? Eu consigo, eu posso, eu quero, eu vou até o fim, eu vou conseguir, é meu. E aquele apego na pessoa. Mas me trabalhando o autoconhecimento, que eu sempre digo para vocês que é o que você tem que fazer, que é o que você tem que buscar, porque é o que vai te libertar. É você aprender a se amar, entender, por mais que eu ame o outro muito, 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 eu preciso me amar. Por mais que eu tenha morrido, eu posso ressuscitar. E nesses 10 anos eu ressuscitei não sei nem quantas vezes, viu gente? Muitas vezes. Mas eu pensava, eu quero a minha família, eu quero a minha família, eu quero a minha família junto, unido. Pai, mãe, filhos unidinhos ali. E quando eu saía as pessoas falavam, como a sua família é linda. E aquilo era um combustível para mim. Opa, eu não posso sair daqui. E quantas mulheres pensam assim e vivem uma vida inteira de infelicidade. Ou quando saem do relacionamento sem o autoconhecimento, sem o autoamor, se destroem. Dentro do casamento, eu me afundei, gente, na bebida. Sim, eu estava virando uma alcoólatra, porque eu precisava da bebida para amenizar minha dor. Quantas mulheres não fazem isso? E permanecem, se afundam, morrem de tristeza e de dores. Então, quando eu senti, gente, que eu cheguei aqui, o meu chão abriu, porque eu falei, minha família se desfez. Eu sou uma egoísta. Como eu pude vir embora? Como eu pude desfazer a minha família? Nós tínhamos muitos planos, ele estava tentando no fim. E aí vem a culpa, vem a tristeza, e olha que eu tinha autoconhecimento. E veio um abismo, gente, o chão abriu e eu falei, lascou. Como é que eu vou sair daqui agora? Como é que eu vou viver agora? E aí, o que vinha na minha cabeça? Só as coisas boas. Pequenos momentos, bem pequenos. Esses vinham assim na minha mente, pá, pá, pá. E eu me sentia culpada, me sentia a pior pessoa do mundo, a pior mãe do mundo, a pior mulher do mundo, me sentia um lixo, uma egoísta. Porque é assim que toda mulher se sente. Quando sai de um relacionamento de muitos anos, de uma dependência emocional horrorosa. E eu ficava pensando, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora, sem ele? Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Ele já estava com outra. E eu nem sabia. Ele já estava vivendo a vida
Ele já estava com projetos, com planos, com tudo, seguindo. E eu naquele poço sem fundo. Quer conhecer um homem? Se divorcie dele, gente. E olha que o meu divórcio não saiu ainda. Mas o bicho pegou. E ali, ele me ajudou a ver o quanto eu estava certa. Mas o enxergar que eu estava certa não me trouxe um alívio, me trouxe dores maiores ainda. Por que eu não saí antes? Onde eu quero chegar com isso? Eu tive que parar tudo, porque eu não tinha absolutamente nada para trazer. Era um vazio tão grande, uma tristeza tão grande, que eu confesso para vocês que eu tentei gravar vídeo meses atrás. Eu ligava a câmera e eu chorava. Chorava, chorava e chorava. Eu me achei uma derrota. Mesmo fazendo um monte de coisas, mesmo prosperando, mesmo me reerguendo, mesmo me levantando, mesmo conseguindo o que eu achei que talvez eu pudesse não conseguir, mesmo assim. Por quê? Porque a nossa mente mente. Por quê? Porque no meio da tristeza, no meio do turbilhão dos problemas, a gente esquece o quê? Que eu sempre ensinei para vocês aqui. E eu me esqueci. Da gratidão. De enxergar que eu não estava sozinha. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu vinha para cá, gente do céu, era uma recepção. Eu escolhia onde eu ia almoçar, com quem eu ia almoçar, todo mundo queria, todo mundo era uma maravilha. Quando eu vim morar pra cá, ninguém mais me ofereceu uma água, porque assim, as pessoas estão perto da gente enquanto a gente tem a oferecer a elas. Entende? Então foi um turbilhão de dores que eu comecei a sentir. A solitude já não estava mais solitude, já estava virando solidão de verdade. E eu falei, gente, mas eu tô sozinha, mas eu preciso ter a solitude. Afinal, eu passo isso para os meus inscritos. Eu passo isso para as pessoas. Sobre a solitude, sobre a importância de estar só, sobre a importância de se conhecer. Mas, gente, a solidão veio na solitude. E eu só sentia tristeza de verdade. Uma dor horrorosa. E tá tudo bem. E aí eu sentia a culpa por estar sentindo uma coisa que eu falei que, gente, vamos trabalhar. Eu não estava conseguindo lidar. Sabe o que eu quero dizer? Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque eu não quero pregar mentira aqui pra vocês. Eu não quero falar mentiras. Eu não quero dizer pra vocês, eu sou uma terapeuta maravilhosa, uma mulher completamente empoderada, totalmente equilibrada, totalmente dona de si, totalmente não. Eu sou um ser humano como você. E que muitas vezes, às vezes a gente tá, né, naquela dor, naquela tristeza, a gente fala assim, gente, eu não sou nada. Nossa, se eu saísse daqui não ia fazer a menor diferença. Não, querido, querida. É tudo passageiro. Tudo passa. Aquela alegria imensa que você sentiu, vai passar. A tristeza profunda vai passar. Tudo passa. Algumas dores levam um tempinho a mais para passar, mas passa. Mas passa. E às vezes a gente fica pensando, mas então, e aí, Kelly? Você arruma alguém? Você... Não.
Não. Foi tudo na raça. Foi tudo na raça. Foi tudo entre mim e eu. Você consegue também. Se eu conseguir, você também consegue. Tudo é passageiro. Tudo, 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 tudo. Ai, eu tô cheia de dívida que eu vou fazer, eu vou morrer, eu vou me matar porque eu não vou conseguir, não vou... Vai passar. Porque eu perdi tal pessoa, eu não quero mais viver. Vai passar. Kelly, você não sabe a dor que eu tô sentindo. Sei. Sei. Eu sei o que é ficar sozinha. Literalmente sozinha. Eu sei o que é querer conversar com alguém e não ter com quem conversar. Eu sei que é acreditar que alguém te ama e a pessoa te dá costa. Eu sei. Eu sei que é você acreditar em amizades que depois você descobre que só estavam te usando. Eu sei tudo isso, eu entendo a tua dor. E é por isso que eu amo o que eu faço, que é ser terapeuta. E eu acho que a holística, ela judia um pouquinho de nós, terapeutas, porque a gente tem que viver para entender. Todos os terapeutas holísticos que eu conheço me dizem a mesma coisa. Eu tive que viver certa situação para poder lidar com certo paciente. Então eu sei, gente, o que é isso. Eu sei o que é dor. Eu sei o que é dor de abandono, eu sei que é dor de desprezo, eu sei que é dor de traição. Conheço todas as dores, traição de amigo, traição de amor. Sei o que é estar longe de um filho, que é o pior das dores. Meu Deus do céu, como dói, né? Vamos falar sério. Eu sei que é a dor de perder tudo aquilo que eu sonhei. Fiquei anos lá porque eu queria o green card, eu perdi o meu green card. Eu perdi. Vim pra cá, fui sacaneada até por pedreiros. Que fizeram um monte de coisa errada na minha casa, levaram um monte de coisa, estragaram um monte de coisa. Eu sei o que é perder, gente. Eu sei o que é sentir o sonho desmoronar, o castelo. Blá, blá, blá. É por isso que eu peço que você se inscreva nesse canal, que você fique comigo. Vai ter coisas maravilhosas, eu tô com projetos lindos, maravilhosos, com pessoas que eu vou trazer aqui para falar com você, terapeutas. Vou trazer muito conhecimento. Não vai ser só um bate-papo, como eu fiz até hoje, mas sim eu quero fazer uma coisa maior. Eu quero resgatar você. Eu quero ensinar você o quão grande você é. Eu quero que você se enxergue. Eu quero que você se veja. Esses tempos atrás eu estava aqui sentada no meu sofá conversando com um amigo e ele disse: quando a rainha vai voltar, hein? Quando essa tristeza vai passar e a rainha vai voltar? Quando a rainha vai ressuscitar? Eu falei: não sei se existe rainha.
Ah, mas eu tô aqui pra falar pra vocês que existe sim. Voltei. Me curei, gente. Eu voltei. Assim, ó. Vem comigo. Olha que loucura que é isso aqui, gente. Vem comigo, tá bom? Nessa jornada de autoconhecimento. Bora crescer, evoluir. Bora se empoderar. Bora, majestade. Hã? Bora. Eu sou uma rainha, você é uma rainha, você é um rei. Somos todos majestosos. Somos filho do Rei dos Reis e Senhores e Senhores. Venha comigo, se inscreva neste canal, deixe teu comentário, deixe teu like, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo bem gostoso no teu coração e até o próximo vídeo.